Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E eu peço a você que está aqui também agora acompanhando esse programa, seja pela primeira vez ou que já nos acompanha há mais tempo, que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. O nosso propósito não é outro senão fazer a palavra de Deus alcançar cada vez mais corações. E você é muito importante nesse processo. Você pode me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos alcançar nesta terça-feira muitas pessoas com a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, refletindo sobre o livro de Provérbios, e hoje nós vamos falar no capítulo 6, versículos de 1 a 5, que fala sobre o perigo de se tornar fiador de quem não tem compromisso com aquilo que assume. Então eu quero ler com você Provérbios capítulo 6, versículos de 1 a 5, que nos diz assim: Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Talvez você seja da época em que era muito utilizado o talão de cheques. E eu conheço algumas pessoas que passaram pela experiência de emprestar uma folha de cheque e de repente, quando chega no dia de entrar aquele cheque, daquele cheque ser compensado, a pessoa não ter dado o valor daquele cheque. E aí, duas opções havia, não é? Ou descontava do dinheiro da pessoa, né, o dono da conta, automaticamente era descontado, ou se não tivesse saldo, aquele cheque ia estar sem fundos, consequentemente, o proprietário da conta seria prejudicado, né? De uma forma ou de outra seria prejudicado, ou debitando do seu próprio dinheiro, ou aquele cheque estando sem fundo e sendo recusado. Bom, acontece que hoje a gente vê isso acontecendo de outras formas, já que não é tão comum mais se utilizar o talão de cheques. Às vezes a pessoa pede para uma outra fazer um empréstimo no seu nome, se compromete a pagar, e quando chegam as parcelas a pessoa não quita, não é, o valor, ou atrasa, ou às vezes pede para comprar alguma coisa no cartão de crédito de outra pessoa, e quando chega o dia de pagar a fatura, aquela pessoa não repassou o valor e, consequentemente, ou o dono do cartão vai pagar com o seu próprio recurso, ou vai sofrer os juros altíssimos, né, por não pagar aquela fatura. Então, há uma série de situações hoje onde as pessoas acabam assumindo compromissos e depois não honrando os compromissos que fez. E às vezes aquela pessoa que com boa vontade emprestou o cartão, fez o empréstimo para aquela outra pessoa,
comprou numa loja e se tornou fiador, acaba arcando com o prejuízo. Infelizmente, isso acaba acontecendo e algumas pessoas acabam sendo vítimas e sendo prejudicadas por ter tido uma boa ação, por ter tentado ajudar alguém que dizia que ia quitar aquele débito em tempo hábil para que não houvesse prejuízo. O texto que nós acabamos de ler nos alerta sobre o perigo de assumirmos o compromisso de quem não teve o devido compromisso. Ele não está dizendo que ser fiador é algo errado. Não, a pessoa pode se tornar em uma situação fiador de alguém. O problema é quando se torna fiador de alguém que já não teve a capacidade de administrar os seus próprios compromissos. De alguém, por exemplo, que foi capaz de permitir que o seu nome se tornasse sujo, permitir que o seu nome perdesse o crédito diante das instituições financeiras, diante do comércio, diante de outras pessoas. Se essa pessoa não se preocupou em preservar o seu próprio nome, como é que essa pessoa vai se preocupar em preservar o nome de outra pessoa? Então, a gente sabe que qualquer um de nós está sujeito a passar por problemas financeiros, por dificuldades, ter imprevistos, né, e acabar tendo que desprender um recurso que de repente estava guardado, ou um recurso até que não tem, e acaba tendo que pedir emprestado e para resolver uma situação emergente. Qualquer um de nós está sujeito a isso. De repente, perder um emprego e não ter como pagar as contas, é uma série de questões. Mas, como diz um irmão nosso, há casos e casos. O grande problema é quando a pessoa compra compulsivamente ou desnecessariamente. De repente a pessoa está comprando apenas por comprar ou por uma questão de status, por uma questão de aparência, para mostrar para as pessoas que tem. E aí, um tempo atrás eu ouvi uma frase interessante, né? Há pessoas que compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para mostrar para os outros aquilo que não são. Então é preciso ter muito cuidado com essas questões. Veja, há pessoas sim que passam por situações difíceis as quais nós precisamos ajudar se estiver dentro do nosso alcance. Mas nós também não podemos ser imprudentes a ponto de assumir o compromisso de pessoas que não tiveram o compromisso de cuidar das suas próprias finanças, do seu próprio nome, da sua própria reputação. O texto está dizendo: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. A partir do momento que você assumiu o compromisso em nome de uma outra pessoa, a partir do momento que você assumiu o compromisso de honrar o pagamento de uma dívida de outra pessoa, se aquela pessoa realmente não quitar aquela dívida, ela passa para o seu nome. Você se torna o responsável pela dívida daquela pessoa a quem você emprestou o seu nome como fiador. Então nós precisamos ser cautelosos, precisamos ser criteriosos, precisamos ser prudentes. Primeiro, para não alimentar um sistema de um ciclo vicioso de alguém que não consegue administrar corretamente suas próprias finanças. Segundo, para que você mesmo não se torne vítima desse sistema e acabe arcando com o prejuízo. Então, no versículo de número 3, ele diz assim: agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu na mão dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Se aquela pessoa não arcou com a sua dívida, não arcou com a dívida que ela tinha, vá imediatamente até ela e busque resolver a situação antes que esse problema se torne ainda maior. No versículo 4, ele chega a dizer: não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Veja, como é que alguém consegue
colocar sobre o outro a responsabilidade de um problema que é seu. É algo extremamente injusto, mas infelizmente há pessoas que fazem isso. Tem uma dívida ou contraem uma dívida que sabe que não terão como pagar, pede para que alguém se torne o seu fiador, ou empreste o seu cartão, ou faça um empréstimo no seu nome, a pessoa já sabendo que não terá condição de pagar, não terá condição de honrar com o compromisso. Então, uma pessoa que age dessa forma, ela já está agindo de má fé. Já está agindo de má fé. Agora, aqui há um outro cenário. Digamos que a pessoa tenha agido de boa fé. Ela pediu um cartão emprestado para uma emergência, ou pediu para se fazer um empréstimo emprestado numa emergência, ou pediu dinheiro emprestado numa emergência, mas de repente alguma coisa aconteceu e ela percebe que não vai conseguir honrar com o compromisso a tempo. Qual deve ser a atitude dessa pessoa? Se ela assumiu um compromisso, se ela tomou um empréstimo, se ela comprou no nome de alguém, se ela colocou alguém por fiador e ela percebe que não vai conseguir arcar com aquele compromisso, quitar com aquele débito a tempo, qual deve ser a atitude dessa pessoa? No mínimo, procurar tanto o credor quanto o fiador para explicar a situação, para expor a situação que está se passando. É algo inadmissível a pessoa perceber que não vai conseguir arcar com o compromisso e agir como se estivesse tudo bem e deixar a cargo do outro a responsabilidade de quitar com uma dívida que é sua. Então, imagine quantas pessoas na época do talão de cheque, quantas pessoas que perderam o cheque especial, perderam a oportunidade de ter um talão de cheque porque emprestou uma folha de cheque para alguém, aquela pessoa não quitou e o cheque estava sem fundo e a pessoa perdeu o crédito, perdeu o direito que tinha ao talão de cheque. E aí eu quero caminhar para o final da nossa reflexão de hoje dizendo para você o seguinte: seja mais prudente ao assumir um compromisso. Se você não está precisando daquilo que você está querendo comprar, se aquilo não é uma emergência, se aquilo não é uma situação realmente necessária, não compre. Principalmente se você percebe que aquilo vai te apertar, vai apertar o seu orçamento, vai complicar a sua vida financeira, vai te deixar em dívida de alguma coisa, em falta de alguma coisa. A segunda coisa é: não transfira para outros uma responsabilidade que é sua. Não transfira para outros uma responsabilidade que é sua. E em terceiro lugar, agora para você, que às vezes empresta com boa vontade o seu nome, a sua credibilidade para que outra pessoa tenha algum benefício, seja também prudente. Seja também prudente, para que você não venha depois arcar com a dívida de alguém que não está sequer preocupado com as dívidas que está contraindo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e sabedoria. Essa questão financeira é algo muito delicada. Há pessoas que acabam, às vezes, se complicando por coisas desnecessárias. Como eu disse anteriormente, nenhum de nós está isento de passar por um problema financeiro, pela perda de um emprego, por uma questão emergente e acabar se apertando financeiramente. O problema é quando isso se torna um ciclo vicioso e quando a pessoa se complica por causa de decisões ou escolhas inconsequentes. Que possamos refletir sobre tudo isso, tá bom? Veja que a palavra de Deus é tão completa que traz ensinamentos sobre todas as áreas e sobre todas as questões para a nossa vida. Bom, ontem nós não tivemos nosso programa e nós sempre oramos aqui na segunda e na sexta. Como não tivemos ontem, segunda, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo final de semana que tivemos e pedindo ao Senhor também que nos conduza e nos abençoe nessa terça-feira. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por aqui estarmos, ó Deus, nessa terça-feira, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que tivemos.
pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelos teus livramentos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de desfrutarmos, ó Deus, da tua presença em nossas vidas. Não existe privilégio maior do que saber que o Senhor está conosco, cuidando de nós, caminhando conosco e suprindo cada uma das nossas reais necessidades. Pai querido, eu quero apresentá-lo ao Senhor, cada pessoa que está conosco aqui nessa manhã, de repente pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão passando, ó Deus, por problemas familiares, problemas no trabalho, pessoas que estão, ó Deus, precisando tomar decisões importantes. Ó Deus, que o Senhor seja gracioso e abençoe cada um conforme a sua necessidade e, sobretudo, conforme a tua soberana e perfeita vontade. Continua, Deus, cuidando de nós, guardando a nossa vida, nos livrando, Senhor, de todo o mal e, sobretudo, nos sustentando nos teus santos e retos caminhos. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão e Vida. Não esqueça de compartilhar o link desse programa com mais pessoas, porque eu creio que existem sim mais pessoas que precisam ouvir essa palavra que nós compartilhamos nessa manhã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.